Marcos, capítulo de número 7. E no versículo 24, que diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria trazer outra palavra, mas eu não consegui. O Senhor colocou meu coração para mim ler esta palavra. Aleluia, nessa tarde. E essa palavra, irmãos, faz nós entender que nós não devemos nos abater por certas palavras que nós ouvimos, por algumas coisas que nos acontecem. Às vezes acontecem coisas, ou ouvimos coisas, que faz nós nos abater, até mesmo deixar de servir Jesus. Pensar, não vou mais para a igreja, não vou mais ser crente. Às vezes você olha para uma irmã, você fala, eu não vou mais na igreja porque eu não vou com a cara de fulano. Acontecem muitas essas coisas. E eu meditando nessa palavra, a palavra está falando que Jesus, ele saiu da Galileia. E ele foi ali para Tiro e Sidom, para repousar, né? Para descansar. Mas quando ele chega ali, ele entra em uma casa e chega essa mulher. Ela percebe que aquele homem era o Cristo, era Jesus que estava ali, chegando naquele lugar. E aquela mulher se prostrou diante de Jesus. E aquele povo ali não era de costume adorar a Deus. Eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Eles não tinham comunhão com Deus, pois eles serviam outros deuses. Aleluia. Mas a palavra nos diz que aquela mulher, quando ela percebeu que ele era Jesus, ela falou para Jesus ir à casa dela, porque a filha dela estava com espírito imundo. Pelo que eu percebi, aquela menina, aquela filha daquela mulher, não dormia, não tinha paz, não tinha sossego na sua vida. E quando aquela mulher, aquela mãe, interroga Jesus, pedindo para que ele fizesse um milagre, que fosse à casa dela, para tirar aquele espírito imundo da sua filha. Jesus olha para aquela mulher, louvado seja Deus, e fala com ela, aleluia, para deixá-los servi-los, os seus filhos, porque não convinha ele tirar os pães dos seus filhos e dar aos cachorrinhos. Louvado seja Deus. E ela disse para Jesus, sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aquela mulher não estava nem aí se Jesus chamou ela de cachorro ou não. Ela queria o milagre. Ela queria a sua filha liberta. E Jesus disse para ela: pode ir para a tua casa, porque a sua filha já está livre do espírito imundo. Aleluia. Não foi necessário Jesus ir até a casa daquela mulher. Somente a presença do Senhor a visitou a casa daquela mulher. Somente de Jesus falar com aquela mulher, aquela filha já foi liberta daquele espírito imundo. É importante, irmãos, nós ter intimidade com Deus. Muitas das vezes nós não recebemos milagre porque nós não temos aquela intimidade com Deus. Aleluia. É importante quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós abrimos o nosso coração e nos entregamos ao Senhor. Aleluia. E aquela mulher, ela creu na palavra de Jesus. Ela acreditou na palavra de Jesus. Aleluia. Talvez nos dias de hoje nós poderíamos se abater. Aquele povo ali de Tiro e Sidom, eles adoravam outros deuses. E Jesus chegou ali naquele lugar, mesmo até sem entender que ele poderia mudar a história de vidas ali, ele mudou. Porque onde Jesus chega, milagre acontece. Onde Jesus chega, algo diferente acontece. Aleluia. Vale a pena, queridos, nós acreditar no poder do Senhor. Aleluia. Porque sabemos onde há a essência de Deus, algo diferente acontece. É gostoso ter a presença de Deus na nossa vida. Onde nós passamos, nós que servimos a Cristo, onde nós chegamos, as pessoas percebem que nós servimos ao Senhor. Você é cristão porque você é diferente. Você é crente? Eu vejo você diferente. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabemos, querido, que quando, Jesus disse para aquela mulher, quando aquela mulher chegou na casa dela, irmão Davi, aquela filha daquela mulher já estava deitada na sua cama. Aquela menina tinha um espírito que não deixava ela em paz, não deixava ela sossegada, ela não dormia, porque aquele espírito tirava a paz dela. Louvado seja Deus. E diz aqui em Mateus 15, então chegaram ao pé de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé, rogaram-lhe dizendo: despede-o e vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Os discípulos que estavam ali com Jesus ficavam mandando que Jesus despedisse aquela mulher. E Jesus disse: veio para aqueles que não eram salvos. Jesus chegou naquela cidade para salvar aquele povo que estava perdido, sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aquela mulher estava pedindo por socorro. Aquela mulher já estava cansada de sofrimento. Aquela mulher estava cansada de ver a sua filha naquela situação difícil.
Aleluia. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, recebendo aquele milagre, vendo tudo que Jesus fez na vida dela, ela se entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Ela passou a adorar ao nosso Deus. Aleluia. Ela passou a fazer a vontade de Deus. Ela não queria viver mais naquele sofrimento. Aquela mulher colocou um ponto final no seu sofrimento. Sabemos que quando Jesus chega, algo acontece. O milagre acontece. O lugar fica diferente quando a presença de Deus chega. Aleluia. Tudo muda, o ambiente muda quando Jesus chega. Aleluia. Não devemos aceitar coisas ruins na nossa vida. Aleluia. Quando nós usamos a fé, quando nós usamos a confiança no Senhor, quando nós perseveramos na presença do Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida é diferente. O nosso filho é liberto, a nossa casa é liberta, a nossa casa é transformada. Onde não há paz, a paz chega. Onde não há alegria, a alegria chega. Louvado seja Deus. Até mesmo, irmãos, quando nós chegamos no setor do nosso trabalho, é mudada a situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena nós perseverar, insistir na caminhada, caminhar com o nosso Deus, obedecer à voz do Espírito Santo, porque sabemos que nós que servimos ao Senhor, Ele palestra conosco, Ele dirige a nossa vida, Ele nos ensina o caminho que deve andar. Aleluia. A palavra do Senhor mesmo diz: conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a verdade chegou na vida daquela mulher, a situação foi mudada, a filha dela foi liberta. Aquela cidade ouviu falar de Jesus. Aquele povo teve desejo de servir o verdadeiro Deus. Aleluia. É importante anunciar o nosso Deus. Vale a pena você falar de Jesus aonde você tem vivido, aonde você tem trabalhado, no setor de seu trabalho. Fala de Jesus para alguém. Jesus, ele não foi ali no intuito de fazer o milagre na vida daquela mulher. Ele foi ali para repousar, para descansar. Mas sabemos que Jesus, ele não conseguia ficar parado. Aonde Jesus chegava, onde ele passava, alguém estava ali esperando por ele. Encontrava com alguém precisando de um milagre. Um dia você foi alcançado por ele. Você que não foi ainda, você pode ser alcançado por ele. Basta dar o primeiro passo. Aleluia. Eu louvo a Deus por eu servir a este Deus. Porque sabemos que o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida. E o Senhor quer fazer coisas grandes na tua casa, na sua família. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não vive embaixo da graça, é necessário você viver embaixo da graça de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor quer fazer morada na sua casa, assim como o Senhor fez morada na casa daquela mulher. Aleluia. Jesus quer libertar os seus. Talvez você já está cansada. Eu não aguento mais pedir a Deus um milagre. Eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais o meu filho. Eu já estou desistindo. Eu estou com vontade de sair da igreja, porque Deus não faz nada pelos meus filhos.
tem a hora certa. Na hora certa você vai ver o agir de Deus. Quando nós percebemos que Deus está em silêncio conosco, irmãos, é porque Ele está trabalhando. Deus, Ele trabalha no silêncio. Quando nós pensamos que não, nós paramos e falamos, como isso aconteceu? Quando nós despertamos, olha nosso esposo lá na presença do Senhor, olha os nossos filhos na casa de Deus adorando a Ele. Porque o Senhor, Ele faz obra completa. O Senhor, Ele não faz nada pela metade. Ele faz completa. O Senhor fez a obra completa na vida daquela mulher cananeia. O Senhor não só libertou a filha dela do espírito imundo, mas sim libertou a vida daquela mulher também. Ela passou a acreditar em Deus. Ela passou a acreditar no Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Aquilo que ela achava impossível na vida dela, tornou possível. A libertação chegou na casa daquela mulher. A salvação chegou na casa daquela mulher. E se você crê, a salvação do Senhor também pode chegar na sua casa. Pode chegar na sua família. Porque os olhos do Senhor contemplam a sua vida. Ele tem contemplado as suas orações. Aleluia. Ele tem contemplado as suas queixas. E no momento certo, você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o trabalhar de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Somente então creia no seu milagre. Somente creia como aquela mulher acreditou. Abra o teu coração para Cristo e verás o que Deus vai fazer. Aleluia. Porque sabemos que Deus tem coisas grandes que nós nem imaginamos para nós. Coisas que nós nem pensamos, Deus tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Você não está clamando à toa. Você não está buscando à toa. Você não está acreditando à toa. Se nós crermos, nós veremos o milagre de Deus. Se nós acreditar, nós veremos o cuidado de Deus na nossa vida. Aleluia. Porque sabemos que aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabemos que o Senhor, Ele não volta vazio. Onde Ele chega, Ele faz algo especial. Ele faz coisas maravilhosas. Aleluia. Ele faz coisas tremendas. E Ele quer fazer coisas tremendas na sua vida. Aleluia. Basta nós ter fé. A fé, irmãos, é o que faz tudo acontecer na nossa vida. Se nós não ter fé, nada acontece. Mas se nós usar a nossa fé, até mesmo pequenina, do tamanho do grão da mostarda, Ele age. Nós recebemos de Deus. Nós vemos de Deus o milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque sabemos que Deus, Ele é o Deus das coisas impossíveis. Aleluia. Deus, Ele faz o impossível tornar possível na nossa vida. Se nós acreditar, nós veremos de Deus o milagre. Amém? Glória a Deus. Quantos crêem no milagre de Deus para a sua vida? Aleluia. Coloca sobre os seus pés nesta tarde. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia! Ele é o mais real na nossa vida. Basta nós adorarmos, basta nós acreditar, nós veremos o que Deus vai fazer na nossa vida. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento na tua presença. Meu Deus, que todos venham a ser abençoados nesta noite, nesta tarde. Que todos possam sair daqui alimentados, meu Deus, da tua palavra. Meu Deus, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor possa expressar aos corações. Em nome de Jesus, que os teus filhos, meu Deus, possam receber o melhor da parte do Senhor para a vida deles. Que eu possa receber o melhor do Senhor para a minha vida nesta tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. A ti, ó Rei Jesus.